Esta situação da pandemia, eu acredito que de certa forma até é benéfica, porque obriga-nos a parar para pensar com calma sobre o que realmente importa e a dar-nos valor a outras coisas que antes não dávamos. A estabelecermos prioridade e pensarmos naquilo que realmente importa. Também dá para aproveitarmos para estarmos com a nossa família, sem o stress da correria do dia a dia. Em termos profissionais, creio que é uma boa oportunidade para investirmos nos meios que nos sobram, neste caso principalmente a internet, e investigarmos ou irmos a sítios que não conseguimos ir. Podemos viajar para onde quisermos ou temos acesso para além de termos mais tempo, temos acesso a tudo o que quisermos, não é? Praticamente. Portanto, eu acho que ao mesmo tempo é uma oportunidade, temos é que saber aproveitar. Também para conseguirmos lidar com toda esta situação de forma saudável. Em termos produtivos, até acho que as coisas estão a correr bem, porque sobra-nos mais tempo. O tempo que gastávamos em transportes, agora podemos utilizá-lo de forma mais útil, mais produtiva. E eu acho que esta situação vai transformar tudo. Vai reformular a forma de trabalharmos, de forma a criar novos métodos. Também nos ajudou a perceber ou a dar maior importância aos edifícios que habitamos e ao espaço verde, ao espaço exterior que estes detêm, porque nesta situação em que nos vimos obrigados a permanecer em casa, fechados, não é? Praticamente fechados, um espaço exterior faz realmente a diferença. Eu acho que toda esta situação vai acabar por se tornar numa oportunidade e nós somos criativos, portanto vai-nos ajudar a encontrar soluções que antes não seriam tão fáceis de encontrar. Primeiramente, foi proposta a leitura de 2 livros, Saber Ver a Arquitetura e As Cidades Invisíveis, contribuiu para uma nova forma de ver e compreender a arquitetura, pelo menos para mim. E esta nova perspectiva trouxe-me, claro, a curiosidade de querer pesquisar sobre novos projetos, novos arquitetos, o que alargou os meus conhecimentos a nível da cultura arquitetónica e que me ajudou bastante. No fundo, acho que um dos pontos positivos do confinamento social foi o facto de podermos observar com mais tempo e atenção aquilo que nos rodeia, de forma a podermos passar para o papel. Por exemplo, se desenhámos a nossa própria casa, se calhar desenhámos com detalhes que antes não nos eram óbvios, e se desenhámos a partir da janela ou varanda, conhecemos se calhar melhor o nosso meio envolvente. Também a partir de programas televisivos e documentários sobre arquitetura, alcancei novos conhecimentos, tais como por exemplo, o orçamento de uma nova construção, os materiais, a variedade de materiais que são utilizados para cada uma, a aplicação de novas técnicas e também a importância que deve haver na relação entre cliente e o arquiteto. Acho que a melhor forma de comunicar e experimentar a arquitetura seja reproduzir as novas aprendizagens que nos são acionadas de modo online, pondo em prática um ambiente de estudo em casa que nos forneça as mesmas condições que temos nas aulas presenciais. Ou seja, do meu ponto de vista, considero que, apesar das circunstâncias atuais, conseguimos adaptar-nos de forma a obter uma aprendizagem contínua sobre a cultura da arquitetura e sobre a arquitetura. É uma nova realidade. Temos aulas em casa. Ao princípio havia um sentimento de desconfiança, porque não sabíamos quanto tempo é que ia durar, como é que ia resultar, mas sinceramente agora é o nosso novo normal. A pergunta é: como é que alunos de arquitetura conseguem aprender a cultura arquitetónica sem sair de casa? Como é que podemos experienciar a arquitetura? As aulas virtuais têm tido um papel fundamental na nossa aprendizagem, pois a partir de fotografias, powerpoints, documentários e vídeos, conseguimos explorar então um pouco da cultura arquitetónica.
mas também através das coisas fora das aulas que nos estão mais perto, como por exemplo a internet. Conseguimos ir ver museus online, filmes sobre arquitetura, palestras online. Através dos livros também podemos ir buscar, mesmo que não tenhamos em casa, buscar PDFs à internet. E também podemos desenhar o que nos está mais próximo, que se calhar, quando nós estávamos nas aulas, nunca teríamos reparado que havia na nossa rua um prédio que tem uma boa arquitetura, e assim podemos explorar mais coisas que nos estão muito perto de nós e que nós antes nem tínhamos noção. E assim conseguimos abrir e aumentar o nosso museu imaginário, explorando assim, cada vez mais, a nossa cultura arquitetónica. Este curso é algo que fica extremamente completo e enriquecido com a experimentação não só de museus, exposições, monumentos, mas o mais completo deles todos, através da deambulação não só pela cidade, mas também pelos vários cantos do mundo que revela as mais variadas belezas e culturas. No entanto, este semestre foi-nos privado de sermos enriquecidos de tal maneira. As aulas e os convívios passaram a ser acompanhados pela videochamada, o que mesmo em disciplinas teóricas ou numa conversa entre amigos parece que a informação não se capta da mesma maneira. Tive contudo a sorte de ter sido guiada ao longo deste semestre por professores que nos recomendaram livros, filmes, documentários e autores, que contribuiu para mantermos o foco e permitiu-nos continuar a cultivar-nos e, consequentemente, passarmos a ser mais autónomos nesta busca pelo conhecimento. Esta busca começou então pela leitura de livros, como por exemplo O Saber Ver a Arquitetura de Bruno Zevi, As Cidades Invisíveis de Italo Calvino, O Imaginário e Evidência de Cisa Vieira, e também me aventurei um pouco pelo mundo da pintura com o livro Botticelli de Bárbara Dämling e da arte contemporânea com a arte asiática contemporânea de Margarida Silva. Algo que alimentou mais o lado visual sem esquecer o conceitual foi a visualização de documentários e entrevistas que foram um guia fundamental para este semestre, tais como As Termas de Valse de Peter Zumthor, Different Kinds of Silence, uma entrevista de Peter Zumthor, a entrevista a Cisa Vieira, arquiteto de sonhos, e alguns episódios de Ateliê de Arquitetura. Pesquisei mais sobre obras de alguns artistas e arquitetos, começando por nomes já referidos em aula e encontrando novos de extremo interesse. Soube também da existência de alguns museus virtuais, de modo a compensar a impedição à visita dos mesmos, decidi aventurar-me um pouco por aí. Aproveitei a quarentena como uma oportunidade de celebrar as pequenas coisas da vida, certos pormenores que são tão vulgarizados. Aventurei-me muito nisso nos meus desenhos, a focar-me em certos objetos pormenores que faziam parte do quadro do meu cotidiano, mas que eu nunca cheguei a dar o devido valor. Para não falar da vista que rodeia o meu apartamento, e não só os prédios que pintam a paisagem, mas também as pessoas no seu cotidiano, que de certa forma é o que torna a paisagem viva. Acordo e cada dia mais cansativo. Estudar em casa não é uma coisa fácil, mas é interessante. Tem vários pontos fortes e alguns pontos fracos. No entanto, um dos pontos fortes é a ferramenta da internet, que nos ajuda muito a criar aquela ponte que agora nos foi um bocado cortada, de não podermos ter tanta liberdade, não podermos ir a ver certas exposições, ver certas palestras, muitas outras coisas. Não podemos sentir, nem ouvir, nem entrar num edifício, coisa que gostávamos. A única maneira de fazer isso é através da internet. Tenho feito muita pesquisa, tenho aumentado cada vez mais o meu museu imaginário, conhecido mais arquitetos, mais projetos, muitas outras coisas. Através dessas informações que eu procuro, também aplico muito o desenho. Tiro certos pontos de certos projetos e desenho, e depois faço certos apontamentos e crio ideias na minha cabeça, e tem sido muito assim. Tenho lido o livro do Bruno Zevi, também tem sido muito interessante, tem-me dado vários pilares, e de certa forma os documentários têm sido o que eu tenho achado mais interessante. Estive a ver o documentário das Termas de Peter Zumthor, o documentário do Paulo Mendes da Rocha também achei muito interessante, e revi as piscinas de Lessa de Cisa Vieira. E tem sido muito isso, difícil, muito interessante, mas a ferramenta que é a internet dá-nos uma vasta liberdade e muita informação que nós podemos usá-la da maneira mais criativa possível, digamos assim. Infelizmente, o mundo encontra-se em pausa. E esta pandemia tem consequências marcantes na nossa aprendizagem, principalmente numa cadeira que deve ser complementada com visitas a museus e monumentos. Porém, a arquitetura é algo impossível de se fugir. É algo que nos acompanha ao longo do nosso percurso, mesmo seguindo o seu próprio crescimento. Olhar pela janela e contemplá-la. Pequenas saídas essenciais é estar rodeado dela. Estar em casa é estar em contacto com ela. Logo, nunca realmente perdemos conteúdo para desenhar ou observar para esta disciplina.
Por maior que seja o lado negativo que esta experiência possa ter, ou por muito difícil que tenha vindo a ser adaptar-nos a esta situação, não podemos apenas destacar o que perdemos. E se há algo que esta pandemia nos ensina é a gratidão por tudo o que nos rodeia. Devemos ser gratos pelos meios que temos atualmente, pelas plataformas fornecidas e pelos acessos concebidos. Tudo parou, porém, demos a volta à situação. É possível agora visitar museus à volta do mundo, mas à distância de um clique. Museus que pensávamos nunca poder visitar, museus como o Louvre, o Museu Britânico ou até monumentos como a Capela Sistina. E também os museus a uma viagem de carro de distância, como o Mosteiro de Alcobaça, o Museu do Dinheiro ou o Museu de São Roque. Posso ir a Milão com uma dúzia de cliques, ou a Madrid, ou a Santorini, ou até mesmo a cantos do meu próprio país. Posso ver documentários, séries, posso estudar arquitetos e aprender com eles. Posso aprofundar obras dadas em aula e aplicá-las em mais que uma disciplina. Trata-se de uma aprendizagem para a vida. A experiência que é a arquitetura nunca pausa. Acompanha-nos ao longo da nossa vida, até mesmo quando esta parece estar em pausa. A arquitetura até na natureza, não nos seus elementos, mas no espaço formado entre eles. O desenho e a criação são infinitos e a experimentação ainda mais. Bom dia, professora. E esta foi a grande mudança que ocorreu no meu dia-a-dia como estudante universitário. O meu sentimento inicial teria sido um sentimento de alguma desconfiança relativamente ao proveito deste tipo de aulas confinadas a casa. Mas com o passar do tempo, e com muito mais tempo disponível, esse sentimento transformou-se em confiança. A grande questão que fica é como é que nós, alunos de arquitetura, aprendemos cultura arquitetónica sem sair de casa. Como é que experimentamos arquitetura? As aulas de cultura e de arquitetura da cidade foram cruciais para a resposta a estas questões. Mesmo sendo aulas de videoconferência, foram-nos dadas bases e caminhos que depois, fora das aulas, tínhamos de ser nós a percorrer e a descobrir, com a ajuda das novas tecnologias e das leituras que viemos a fazer. E estes meios proporcionaram algumas viagens, que ainda que tenham sabido a pouco, por não haver um contacto presencial com a arquitetura, permitiram enriquecer o meu conhecimento arquitetónico e aumentar o meu museu imaginário. Para que fique registado em memórias futuras, esta é uma situação que jamais alguém esperaria vivenciar nestes tempos, a que chamamos de Covid. Esta disciplina ficou logo limitada, mas mesmo em casa descobri diversas formas de aprender cultura arquitetônica. E foi sobretudo na minha varanda como surgiu a inspiração. As estratégias que encontrei para alargar os meus horizontes arquitetónicos foram essencialmente a visualização de filmes e séries e a leitura de bons livros. Estes deram uma oportunidade de poder desenhar espaços que ficaram retidos na minha memória ou criados pela minha imaginação. Ainda pude refletir sobre os locais que já visitei ou observei, tirando partido das fotografias que tirei, permitindo questionar sobre tudo isso e no que poderá acrescentar à minha formação académica, agora e no futuro próximo. Assim, espero que tudo isto passe depressa, para poder sair livremente e poder visitar os locais que descobri e me foram dados a conhecer durante esta unidade curricular e poder aprender mais sobre cultura arquitetónica.